Oi, eu sou a Johanna do Cienticidade e hoje eu estou aqui para mais uma série do vídeo Hoje Eu Conheci um Cientista. E nosso convidado de hoje é o professor Júlio, que até pouco tempo ele era professor colaborador da UDESC Joinville, do Departamento de Química. Então, professor Júlio, muito obrigado por aceitar o convite do Cienticidade para participar da nossa série. Eu que agradeço, Johanna. Muito obrigado. E primeiro, professor, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a graduação que o professor fez e a sua pós, e também as instituições de ensino que o professor estudou. Legal. Então, eu sou graduado em farmácia e em química. Farmácia, eu me graduei para uma universidade particular em Curitiba, Universidade Positivo. E em química, eu me graduei pela Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba também, né? Ambos são bacharelado, então não cheguei a fazer licenciatura em química, por exemplo. E aí, na pós-graduação, eu fiz mestrado em química na UFR, daí depois eu fui fazer o doutorado em química também lá na Universidade de São Paulo mesmo. Uhum. E hoje em dia o professor está no Rio, né? Isso, hoje em dia, na verdade, estou no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. Eu estou fazendo pós-doc na Universidade Federal Fluminense, também Legal. na área de química. E qual foi a sua motivação para ser professor, assim, da tua área? Então, na verdade, quando a gente começa a graduação, falando especificamente da graduação em química, né? Porque a graduação em farmácia me fez querer ser químico. Daí a graduação em química me fez querer ser pesquisador. E aí, inevitavelmente, no Brasil, isso não é uma coisa ruim, ao meu ver, você, ficando na área acadêmica, você vai ter que aprender a dar aula, né? Então, lá no final da minha graduação, em 2010, eu comecei, por convite de uma colega minha, que hoje é minha esposa, como voluntário numa ONG que tem um curso pré-vestibular gratuito em Curitiba. Então, eu dava aula todos os finais de semana, as aulas eram só os finais de semana, os alunos tinham aula o dia todo, e eu tinha duas turmas grandes, eram duas turmas de 100, 150 alunos, né? Essa foi a minha primeira experiência didática, apesar de não ter feito licenciatura. E ali eu já entendi que essa ia ser uma das minhas principais linhas de atuação na universidade, ou onde quer que eu fosse trabalhar, ensinar, né? E aí calhou que no final do doutorado, eu fiz o processo seletivo para professor substituto aí na UDESC, né, em 2017, e aí foi onde eu tive uma das melhores experiências da minha vida, que foi como sendo professor, e eu acho que apesar de hoje estar fazendo pós-doc, fazendo pesquisa, eu acho que ser professor é a coisa que mais me motiva de tudo isso. Ai, que legal! E então agora eu gostaria que o professor me contasse um pouquinho sobre qual foi as suas experiências fazendo ciência, né? Durante as suas pesquisas, tanto no mestrado quanto no doutorado, que o professor preferir comentar. Sim. Eu sempre trabalhei na área de química inorgânica, né? E aí, na iniciação científica, no mestrado, eu trabalhei com complexos, trabalhei muito com caracterização dessas moléculas. E aí, no doutorado, eu fui trabalhar em São Paulo com o orientador do meu orientador de mestrado, e lá surgiu um desafio diferente, que era trabalhar com uma molécula que já era utilizada comercialmente, é um fármaco, é um medicamento. Acho que agora ele foi retirado, já faz algum tempo ele foi retirado do mercado. Ele era utilizado para osteoporose e ele é um composto de coordenação. Então surgiu a ideia da gente trabalhar com esse tipo de molécula e estudar tanto a parte fundamental desse composto, que apesar de já ser utilizado como fármaco, então era vendido na farmácia, você podia chegar na farmácia e pedir, eu quero uma caixinha de Protus, que era medicamento, ranelato de estrôncio. A química fundamental disso estava muito pouco descrita na literatura. Então esse foi um dos desafios. Então o meu doutorado basicamente foi um doutorado em química fundamental, muito pouca aplicação, assim. A aplicação ia ser para utilizar essa molécula, porque como ela se liga facilmente aos metais, a molécula tem vários braços que podem se ligar a diferentes tipos de metais, a gente queria utilizar isso como um sensor óptico, que quando essa molécula se ligasse a um determinado metal, você ia ter um sinal num determinado tipo de equipamento que a gente utilizava lá. Calhou que não deu certo isso,
mas, porém, contudo, todavia, eu acabei aprendendo outras coisas no doutorado. Então, às vezes a gente tem um projeto de pesquisa que aponta num caminho, o resultado final aponta em um caminho completamente diferente, mas o que vale é o caminho para se chegar até aquele resultado. Então, foi algo muito interessante, assim. Então, inicialmente era algo que era química aplicada, ou aplicação de conhecimentos, que acabou retrocedendo e virando química fundamental, ciência fundamental. É interessante, né, professor, porque antes da gente entrar na graduação, a gente tem essa imagem de que a gente vai ser cientista e vai chegar no laboratório, vai fazer tudo certo e a gente vai fazer nossos experimentos e criar. E no fim não é, né? A gente faz várias coisas que dão errado mesmo. E é isso que é ser cientista, né? Exatamente, porque você começa de algo que é completamente idealizado, que é o seu projeto de pesquisa ou o projeto que você escreveu junto com o seu orientador, e o papel aceita tudo. Agora, eu acho que a grande virtude do cientista é ser capaz de lidar com essas adversidades e buscar novas alternativas, porque no final das contas a gente tem que apresentar um resultado no final, né? Esse resultado vai ser na forma da tese, da dissertação, de um artigo, de um TCC, mas o grande desafio é esse, assim, ainda mais aqui no país onde a gente tem poucos recursos, então a gente fica um pouco limitado em relação às possibilidades, então você aprende a se virar, você acaba... E eu acho que esse é um ponto que o mercado de trabalho não reconhece em quem segue a vida acadêmica, porque quem segue a vida acadêmica e tem esse sonho de ser cientista, podia ser muito bem absorvido no mercado de trabalho, porque a gente cria habilidade de desenvolver coisas, uma criatividade que é intrínseca de quem trabalha com ciência, né? Sim. E já entrando aí, então, nesse assunto que o professor falou sobre a gente não ter tanto recurso, né, de pesquisa, como que o professor vê o cenário da pesquisa brasileira, né, hoje em dia, e também a importância da pós-graduação para a nossa sociedade? Assim, um dos indicadores de que uma sociedade é econômica e socialmente avançada é o número de doutores por 100 mil habitantes ou por um determinado número de habitantes. E o Brasil sempre esteve muito abaixo dos patamares ideais, né? Isso melhorou um pouco ao longo da primeira década desse século, mas aí com a crise econômica, com a crise política, isso foi sendo deteriorado e a gente está num limite, assim, está num limite. A pós-graduação é essencial tanto para a existência do ensino superior em geral, público ou privado do Brasil, porque é a mão de obra que vai formar novos bacharéis, formar novos licenciados, e a pós-graduação é a fornalha que joga energia no processo de desenvolvimento do país, porque a ciência e tecnologia é o que faz o país dar um salto qualitativo e quantitativo, né? Se a gente olhar, hoje o pessoal fala em Revolução Industrial 4.0, o Brasil não chegou nem na Revolução 3.0, que é a revolução das tecnologias, tal, né? Tecnologia da informação. Isso por quê? Porque durante décadas e décadas a pós-graduação foi muito restrita, né? Muito pouco incentivo, muito pouco dinheiro, e não adianta. Enquanto não se mudar a visão da classe política de que a pós-graduação e a educação em geral são investimentos e não gastos, o país não vai avançar. Não tem como. Assim, com certeza. E aqui no nosso quadro a gente também tem o objetivo, né, de conhecer um pouquinho mais o cientista como pessoa. Então eu gostaria que o professor me falasse um pouquinho do professor, do que você gosta de fazer, dos seus hobbies, enfim. Ultimamente a gente não tem muito hobby, né? O máximo que eu estou fazendo é ler, e assim, não sei, ao longo da minha vida fui me submergindo nesse mundo da ciência, da universidade e tal, fui abandonando alguns hobbies que eu sempre tive, né? Eu sempre gostei muito de ler. Hoje eu leio muito menos do que eu gostaria, até porque a gente acaba lendo muita literatura técnica. Isso cansa, e daí depois você não tem muita paciência para ler as coisas que realmente são boas de ler. Não que ler ciência não seja bom, mas só a ciência também enche um pouco a paciência. Eu
sou uma pessoa que gosta muito de estar com os amigos, né? Poder confraternizar, assim. E a pandemia limitou, na verdade, a mudança de cidade e a pandemia acabaram limitando isso, né? Já gostei muito de jogar basquete, mas hoje eu já não faço mais isso, então eu não sou um cara de muitos hobbies, assim, na verdade eu deveria ter mais para ser menos estressado, acho. Então, eu gostaria agora que o professor deixasse um recadinho para as pessoas que assistem a gente aqui no Cientificidade, né? Principalmente para os alunos que assistem a gente. Um recadinho rápido aí. Para os alunos da UDESC, aí, do CCT ou de qualquer outra universidade, escola que estejam vendo, vocês têm que ser resilientes, vocês têm que aguentar, é difícil, estudar não é fácil, mas estudar, adquirir conhecimento e no final das contas conseguir um diploma é algo que muda a nossa vida. Mesmo que a gente não vá usar esse diploma, é um caminho que a gente percorre e muda completamente a nossa forma de ver o mundo, assim. Então, para quem está aí buscando uma formação, tal, não desista. É difícil para todo mundo. Para os mais inteligentes, entre aspas, porque inteligência é algo relativo, para aqueles que se saem melhor, né, que tiram as melhores notas, para os que tiram as piores notas, é difícil para todo mundo, né? Então, eu acho que o pessoal tem que ser perseverante e acreditar que a ciência ainda vai florescer e prosperar efetivamente no Brasil. Acho que é isso. Tem que ter esperança, não adianta. Sim, apesar de eu certeza. não ter muitas vezes, acho que o recado final é esperança. Sim. Então é isso, professor. Muito obrigada de novo pela sua participação. E para quem está assistindo a gente, aguarde os próximos vídeos, que a gente sempre vai estar postando aí as nossas séries em casa agora, né? Que agora é o jeito, né? É o jeito. Enfim, então muito obrigada. E é isso, pessoal. Um beijo. Eu que agradeço, Hanna. E até a próxima. Isso aí. Muito obrigado, hein?